Hoje eu vou te mostrar porque 90% dos anúncios que você vê por aí hoje parecem todos iguais. E como esse modelinho que viralizou tem um tempo, com gancho agressivo, segmentação, CTA mastigado, pode ser a diferença entre você ser só mais um copywriter ou se tornar um copywriter indispensável para qualquer projeto sério. Eu sou Eduardo Delamore, trabalho com copywriting há 4 anos. E neste vídeo eu vou te explicar de onde isso veio, como aplicar do jeito certo, e ainda vou te mostrar um copy real que vendeu muito quando a gente criou, quando a gente lançou na empresa, e ainda vende até hoje. Tem uns 6 meses que ele está vendendo muito bem. Dentro de um mercado que diziam estar saturado, que estava aumentando o custo por lead, estava muito difícil, todo esse blá 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 que a gente já conhece dentro dos projetos do marketing digital por aí afora. E antes de você achar que esse modelo de criativo é alguma coisa que surgiu do nada, eu vou te mostrar hoje com gancho, segmentação técnica, prova social, CTA mastigado, tudo isso que eu falei agora há pouco, é importante entender de onde ele veio, né? Como que surgiu essa estrutura, como que foi lá atrás. Muito tem se falado do Direct Response, pouca gente entende, eu mesmo estou estudando sobre Direct Response agora, e como a gente tem aplicado isso para um segmento um pouco diferente do comum do digital, né? Só infoproduto, essas coisas, algo mais ticket mais alto, mentoria realmente viável, e tem funcionado para todos os produtos que vendemos aqui na empresa que eu presto serviço. Vou te explicar realmente de onde surgiu. Não é um método criado por mim e muito menos pelos brasileiros que a gente vê vendendo a fórmula secreta. A origem está muito lá atrás, né, desse direct response, da estrutura lá de trás, que nada mais é do que a publicidade com um único objetivo, que é gerar uma resposta imediata. Quem pavimentou esse caminho foi Dan Kennedy, né, um dos maiores nomes do marketing direto. Ele foi um dos primeiros a ensinar essa fórmula, né, esse jeito de sistematizar que os anúncios eles precisam de uma instrução passo a passo para o prospecto, para o lead, seja lá qual o nome que você vai dar, porque quanto mais claro você deixar as etapas para ele, menor vai ser o atrito, né, menos problema ali e maior a taxa de conversão. Depois que essa mentalidade evoluiu, né, ela começou a se ajustar conforme o tempo, ser provada ali, o Frank Kern, que é um que a gente já comentou sobre isso aqui no canal, inclusive falando sobre o 4-Day Cash Machine, e é uma estrutura muito boa que ele trouxe lá de trás, e um tal de Ryan Dess, eu acho que é assim que fala o nome dele, se não for, eu não tô nem aí. Eles trouxeram essa coisa para o marketing digital como um todo. E aí foram adaptando, né? Eles adaptaram ali o raciocínio do anúncio, da página inteira, do comercial de TV, aquela ideia de funil online, foram criando sequências que mesclavam o gancho, autoridade e prova. E deixando um CTA mais explicativo, mais ajustável. Na verdade, eles colocam um CTA mais mastigado. Eu acho que essa é a palavra correta, não tem como sair disso. E a lógica era a seguinte, se você quer atenção e resposta num ambiente lotado de distração, que é a própria ideia do digital hoje, né? A gente sabe que essa guerra por atenção é gigantesca, você tem que dizer exatamente o que a pessoa, o lead, o prospecto deve fazer e por que ele deve fazer. Quando o mercado digital brasileiro começou a amadurecer, principalmente ali entre 2014 e 2018, essa forma de criar anúncios, ela encontrou um terreno muito fértil aqui, né? Lógico que lá fora tem toda uma estrutura diferente para ads, eles funcionam muito mais no termo mais direto, em storytelling bem adaptado ali, não precisa de tanta firula. Aqui no Brasil precisa de alguns ajustes para funcionar, principalmente por questão de golpe, né? A gente tem muito golpe aqui no mercado nosso, então precisou ser adaptado. E quem consolidou esse método aqui no Brasil foi um cara chamado Daniel Fadel. Eu confesso que eu não conheço muito sobre ele, tá? Quando eu estava estudando aqui, esse nome surgiu, achei bem interessante. Ele organizou esses conceitos lá de fora em treinamento de tráfego e performance. E praticamente educou uma geração inteira de gestores e produtores a estruturar criativos dessa forma. Outros nomes aqui no Brasil, e foi desse nome que eu vou falar agora que eu aprendi essa estrutura, o Cadu Neiva, que ele contribuiu bastante para essas adaptações e essa lógica que existe há décadas e se adapta ao canal que a gente tem hoje, né?
que tá na moda. Foi carta de vendas, TV, Google, Facebook, Reels, essas coisas todas. Ele tem uma estrutura bem legal e eu achei bem bacana quando eu aprendi esse modelo. E se você abre hoje o Instagram, né, e vê 9 de cada 10 anúncios com um gancho provocativo, uma instrução clara e uma promessa direta, saiba que isso é fruto de décadas de trabalho do Direct Response, décadas de evolução ali, ajustes que foram passados por pessoas que são imortais, pessoas gigantescas, e hoje a gente tem alguns players que trazem isso como uma promessa, como se eles fossem criado um método. Então eu tô aqui para bater de frente com essas mentiras de existe, eu tô te dando um método e tal. O método existe, você pega o livro dos caras e você lê, vai ser funcional. A gente descobre o método por esses players, mas cabe a nós, copywriters indispensáveis, né, buscar de onde vem essa origem, porque nada melhor do que você beber a água direto da fonte. Ela é muito mais limpa, muito mais gostosa e com exemplos muito mais funcionais do que a gente trazia lá atrás. Uma das coisas que eu defendo bastante aqui é a questão de a evolução do copy hoje, a evolução do redator, da profissão, ela vai ser muito... Ela é muito mais interessante quando você entende o que era feito lá atrás, ao invés de ficar se apegando a modelinhos que foi passado de telefone sem fio, né? Um passa para o outro, um passa para o outro, um passa para o outro. Então é bem interessante a gente pegar esse processo lá atrás. Então a filosofia por trás do método, estou meio acelerado, tá? Café pra caramba, correria, então eu vou tentar diminuir ali a velocidade, mas eu realmente preciso gravar esse vídeo rápido. Eu tô aqui no meio da tarde, tem uma porrada de coisa para fazer, estruturei isso e vou passar da melhor forma possível. A filosofia por trás do método, esse método que a gente vai falar agora, é quando você olha esse tipo de criativo, ele com um começo mais agressivo, essa segmentação dentro muitas das vezes dentro do gancho inicial ali, ou no lettering, depende da forma que você vai colocar. A prova que você vai trazer, o CTA explicativo, ele parece quase didático, né? Ele é todo mastigadinho, e você pode achar que é só uma forma de gritar ali mais alto possível que a concorrência, mas tem uma filosofia muito clara por trás disso. O objetivo principal não é apenas chamar a atenção de qualquer jeito. Chamar a atenção, a gente teve esse boom aí da galera que fazia aqueles cortes fazendo o computador explodir, aqueles cortes da pessoa com acidente já entrando uma tela no final, igual o mais recente aí, agora de 2025, que virou meme até de um material de construção, que a menina tampou um tijolo na cabeça do outro lá que tava com capacete e tal, para chamar atenção dentro do processo. Isso daí são feitos para chamar atenção. Esse daqui não é. Ele é um guia de atenção de quem realmente se importa, né? Realmente importa, no sentido enquanto você gasta menos e converte mais. Esse que é o processo todo dessa filosofia do DR, né? Então aí, essa que é a melhor forma de se construir um criativo. Você vai segmentar já dentro do texto, você vai ajustar, não necessariamente precisando falar o nome diretamente ali, o valor específico e tal, mas é uma forma interessante também. Por exemplo, se você ganha até R$20 por mês, se você é médico e ganha até R$20 mil por mês, ou tem R$20 mil de patrimônio, esse anúncio é para você. Se você ganha menos de 10 mil, então pode pular esse anúncio. São formas interessantes de segmentar, formas interessantes de você trabalhar dependendo do público, e eu particularmente gosto, tá? A ideia dele é diminuir o CPM, né, o custo por 1000 impressões, a gente trabalhar ali no jogo do tráfego, cada centavo conta muito. Eu não sou gestor de tráfego, mas eu vejo com essa briga de quem trabalha bastante com anúncio, fica bem preocupado com esse tipo de gasto, né? Então quando o vídeo começa com um gancho muito forte, imediatamente ele consegue fazer esse filtro já de quem é interessante e quem não é, você acaba pagando menos para impactar quem realmente importa. E é assim que se paga barato para falar só com quem tem chance real de virar lead. Eu acho que isso é o mais interessante. E a gente foge um pouco daquele papo de o marketing só está mandando para a gente lead desqualificado. Um outro ponto é que ele serve para filtrar a audiência, né, com linguagem, segmentação, tudo dentro do vídeo. Não adianta você falar com todo mundo, você já deve estar cansado de ouvir esse papinho, quem fala para todo mundo fala para ninguém, e é pura verdade. A desqualificação do lead é exatamente você querer atingir mais do que realmente importa. A segmentação ela tem que acontecer, ela não acontece só no gerenciador de anúncios, ela acontece também na fala, no ajuste. O gerenciador às vezes erra, né? É onde a gente entra aquele embate muito forte. Vou repetir, é quando a equipe de vendas reclama que o tráfego está mandando um lead desqualificado. Se você ajustar isso dentro do vídeo também facilita, porque o algoritmo pode errar.
Quando você usa termos técnicos, referências específicas ou provocações ali que só o seu público vai entender. Quem não entende daquela situação automaticamente vai pular fora do anúncio e você não quer que clique ali. Já aconteceu, por exemplo, no ano retrasado eu trabalhei numa agência e um dos nossos clientes vendia aquele negócio de ponto eletrônico, né, o serviço deles, e o anúncio, como era anúncio estático, parece que deu a entender para as pessoas que aquilo lá era, de alguma forma, não sei como, era algum negócio de doação, algum negócio de ONG, sei lá, que estava parecendo uma galera muito aleatória. E é exatamente para evitar esse tipo de coisa, a gente pagar por pessoas que não são o nosso público, não são o nosso alvo ali dentro. Uma outra parte é dar clareza, né, do que vai acontecer após o clique, reduzir um pouco de atrito. As pessoas têm horror à surpresa ruim. Se você vai vender, você já deixa claro ali que vai vender alguma coisa, isso é bem interessante. Eventualmente vai ter uma distribuição de conteúdo e tal, mas se você quer vender, venda logo de cara e para de ficar enrolando. As pessoas ali não querem que você fique fingindo para elas que você é algo que você não é. Você tem um produto, você quer vender. Ela tem um problema, ela precisa de você. Ponto final, é isso daqui. E quando você explica exatamente o que vai acontecer depois do clique, você vai cair numa página que vai te colocar, a pessoa vai colocar um e-mail, vai mandar para um vídeo, para um canal de um Telegram, vai mandar para um canal de WhatsApp. Hoje o WhatsApp está com muita força. Vai jogar dentro de um grupo ali que realmente faça sentido. Então ele precisa saber no que ele está se metendo. Eu acho que isso é muito legal. Além disso, ele serve para validar autoridade, né? E prova. Você pode colocar aí um criativo direto, ele pode parecer... um criativo direto, ele não pode parecer em nenhum momento um chute no escuro. Você precisa provar que sabe do que você está falando, é nesse momento que entra dados, entra testemunhos, entra números, exemplos que colocam aquela confiança lá no alto, sabe? Num padrão bem grande lá na cabeça daquele lead. Sem prova, vai parecer só mais uma promessa vazia. E é o que a gente vê no mercado, esse monte de promessa sem fundamento. Com prova, vira um argumento incontestável. E eu gosto muito de usar argumentos no meu copy. Gosto muito da especificidade das coisas. Eu vou mostrar aqui no final, quando a gente estiver falando da estrutura, um copy que realmente funcionou. E aí vocês vão ver como a especificidade funciona bastante. E por fim, né, você vai forçar aquela ação imediata do lead, que eu acho que é o mais interessante, né? A última peça da engrenagem ali é a urgência, só que não é uma urgência idiota, não é uma urgência que você vai prometer aquilo que não faz sentido. O vídeo ele precisa deixar claro que se a pessoa não agir agora, ela vai perder alguma vantagem, ou ela vai continuar no mesmo problema. É o velho princípio do direct response, tá? Atenção sem ação é vaidade. E eu acho essa frase muito boa, tá? Então a estrutura, eu não sei se ficou claro até aqui, como eu falei, hoje eu estou bem acelerado, mas se não ficou, volta, escuta de novo, manda aí as dúvidas que você tiver no negócio de comentários aqui que fica embaixo do YouTube, ou no meu Instagram, qualquer que seja o lugar, mas vamos lá. E a estrutura, eu vou entrar agora na estrutura, o passo a passo de como isso vai funcionar, de como isso eu gosto de trabalhar, e essa estrutura é para você que já entendeu a filosofia, você já entendeu a filosofia. É para você que já entendeu de onde veio essa lógica, né? Qual é a filosofia por trás desse processo. E aí a gente vai destrinchar um passo a passo, como eu sempre gosto de fazer antes de passar um modelo, é trazer um pouquinho da história daquilo que funcionou. E eu acho bem bacana. Você vai pensar que esse modelo que eu vou te mostrar agora, ele é como um funil condensado ali de 90 segundos. É um processo, um roteirinho que você vai fazer dentro dos termos do Instagram. Alguns vídeos nossos aqui que eu escrevo, eles passam de 90 segundos. Na verdade, eu adoro vídeos mais longos, mas eventualmente a gente precisa trabalhar com vídeos mais curtos, de 40, 50, 60, 90 segundos, que é o mais interessante. Aí ele começa largo, pegando aquela atenção, aquela coisa toda, e vai afunilando até realmente a gente um momento que a pessoa realmente precisa tomar uma decisão. Deixa eu abrir aqui a estrutura direitinho. Deixa eu só, para eu não me perder, deixa eu mexer nesse OBS abençoado aqui. Isso. Bom,
A estrutura, passo a passo. O primeiro A, abertura. Esse é um momento que você vai fisgar o olhar e vai segmentar ao mesmo tempo. O objetivo é exatamente essas duas coisas que eu falei lá em cima, né? Que é baratear o CPM e chamar bem a atenção e espantar, né? Jogar fora, mandar embora, pedir para poder, pelo amor de Deus, retire-se as pessoas que não fazem parte desse público. A característica de um bom gancho é curto, direto e provocativo. Contém uma objeção ou crença comum que o prospecto tem. Isso só vai depender, só vai funcionar se você tiver realmente Tá mostrando a minha parede ali, né? Acabei de ver. Deixa eu ver para colar que eu rodo esse trem. Acho que é para cá. Isso. Só vai funcionar se você realmente tiver um entendimento do que o seu público gosta, de como ele age, como ele funciona, como ele respira, o que ele come, blá blá blá. E pode ser um tom de desafio, um tom de acusação, um tom de curiosidade, depende do seu estilo de copy ou do estilo do seu expert que você trabalha. Um exemplo que eu coloquei aqui é um gancho que funcionou bastante pra gente. Se você é programador e ainda acha que precisa de inglês fluente, se você é programador e ainda acha que precisa de inglês fluente, esse vídeo vai te irritar. Vai irritar porque vai irritar, pô. A gente vai mostrar as ideias de que não precisa de um inglês fluente, você precisa de um inglês que realmente case com os processos das entrevistas na gringa. Então isso daqui é bem bacana. Essa frase já fez quem não é programador sai fora, ou quem não liga para inglês pula fora. E dane-se, é isso. E tudo bem. Tudo bem. A pessoa que não acredita que isso daqui funciona, que você realmente precisa ter um inglês fora do comum para arrumar trampo na gringa, essa pessoa vai... Hoje eu tô igual Cebolinha, né, cara? Essa pessoa vai se retirar do anúncio, que é a ideia. E tá tudo bem, a gente não paga pela curiosidade, isso que importa, e o time de vendas não fica perturbando a gente dentro desse processo. A parte B é a segmentação técnica, né? Aqui é onde você vai refinar ainda mais quem vai ficar assistindo o vídeo do seu expert ou o seu. Usar termos técnicos, como eu falei, expressões ou referências que o seu público entende. Isso é um filtro poderoso, simplesmente porque ele cria uma identificação imediata. Diferente de todo aquele beabá que a gente aprende, que você tem que ficar fazendo, começar assim, assado e tal, dependendo da técnica que você vai utilizar, eu acho que assim é muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais sincero. A linguagem ela vai ser interna da tribo, né, uma coisa que você já conhece dentro da tribo que você trabalha, e ela vai ter situações específicas que só quem é do mercado reconhece. Um exemplo que eu trouxe para vocês aqui, se você já fez um deploy de microservice e ainda ganha em real, e aí você desenvolve, né? Isso daqui é uma linguagem deles, microservice é um sistema é uma linguagem interna deles, é um tipo de serviço dentro do Java ou de outras coisas, eu não sei ao certo como é que é, mas ajuda muito a conseguir isso. Você tem que ter consciência disso para conseguir um trampo lá fora. Isso é bem bacana, a gente já segmenta isso daqui. Quem nunca trabalhou com microservice nem vai entender. Talvez seja interessante para algum público que está dentro do TI, mas não sabe o que é isso daqui, ou não sabe como vai implementar isso dentro da carreira, ele fica até curioso. Mas quem não entende nada, igual eu, igual você, a gente pularia facilmente esse anúncio aí. Falo você porque eu estou imaginando que você também não entenda assim como eu, tá? Se você entender, peço desculpa e forte abraço. Parabéns, você é espertão. Mas quem entende, pensa, ok, isso é para mim. Tá até aqui bonitinho. Depois a gente entra com a provocação, né? Aquela coisa da credibilidade. Você chamou atenção, você já segmentou, e se você provar que tem autoridade, a pessoa vai embora. São dados concretos, resultados numéricos, aquela coisa toda. A gente trouxe aqui dentro do anúncio 184 devs com inglês básico, já foram aprovados este ano. Na verdade, a gente já chegou lá na empresa a 294. Mas quando a gente rodou esse anúncio, foi lá em janeiro, né, como eu tinha falado, tinha 184. Eu vou te mostrar nas variações de gancho ali no final também que eu utilizei outras coisas, né, tipo de 208 que passaram, 184 tinha inglês baixo. Por que a gente tem esses dados? Eu fui lá, cheguei para a chefe do CS, pedi para ela me passar como que era lá tudo bonitinho que essa galera que já tinha aprovado, o inglês delas e tudo mais, os dados que a gente tem coletado, e ela me passou e eu tirei esse número de lá. Esse número foi para uma página de vendas, que vendeu bastante o webinário pago na época, e ainda a gente conseguiu transformar isso no ticket da mentoria alta lá, que era 12 mil, fez bastante venda e foi bem bacana. Com esse copyzinho a gente colocou ali, eu acho que foram 253 pessoas pagantes dentro do webinário pago, com 3 lotes, né, 67
Não, começou 47, aí depois foi para 47, depois foi para 67, depois foi para 127. Foi no último dia, a gente virou lote e ainda vendeu algumas. Esse copo trouxe bastante resultado. E um CTA explicativo, que é uma introdução do que ele vai fazer, né? É aqui que a maioria dos criativos erra. Não adianta você só mandar clicar, toque aqui, toque e saiba mais. Você tem que dar o passo a passo. O Russell faz isso dentro das páginas dos anúncios dele. O Ray Edwards faz isso. O Jim Edwards faz isso. A gente tem players aí fenomenais, gigantescos que fazem. E aqui no Brasil eu aprendi a fazer isso com o Cadu Neiva. Eu vou dar a César o que é de César. Não vou falar que isso é meu, porque não é. Eu aprendi com o cara e fui estudar de onde veio esses processos legais que ele trouxe lá. Então, você precisa explicar claramente, hoje está tenso. Você precisa explicar claramente o que vai acontecer depois, né? Com a clareza bonitinha para eliminar o medo do lead. O lead que não clicar vai ser jogado. O lead que clicar não vai ser jogado em qualquer página. Todo esse processo que a gente fica bem preocupado hoje em dia com a questão dos golpes, do papo furado, disponibilizar uma grana para poder ouvir mais uma venda, mais uma aula de pitch de vendas pagando ainda, né? Que a ideia do webinário pago é exatamente você dar um conteúdo e no final fazer um pitch. É bem esse processo. E um exemplo aqui eu até coloquei. Aperte em Saiba Mais. A gente está usando o toque em Saiba Mais, tá? Aperte em Saiba Mais e nos passe algumas informações importantes sobre você. Seja específico porque tudo será lido. Se suas respostas forem interessantes, a minha equipe vai te chamar para uma análise gratuita de carreira, onde você vai descobrir se tem os pré-requisitos para ganhar até 6 vezes mais programando para o exterior. Beleza? E no final, a gente tem utilizado aqui os letterings. Na tela fica mais uma mensagem de CTA final dentro do processo. Se você deixar para depois, provavelmente vai esquecer e perder a chance. É bem bacana. A estruturazinha ficou aqui, ó, segmentação técnica, termos de referência do público, provocação, dados ou prova social, passo a passo do que vai acontecer e a tela final com a urgência mais um reforço daquilo que a gente falou lá em cima. Até aqui é essa ideia, tá? Se você quiser, pausa o vídeo, copia a estrutura, pega o link aí, joga numa IA para transcrever, tem bastante informação legal que você pode utilizar aqui dentro. E eu vou te mostrar agora como que a gente faz aqui dentro da empresa. Primeira opção de lettering, eu coloquei só uma opção aqui porque as outras não ficaram boas, não fluíram bem. Então essa daqui ficou legal. Esse lettering é aquela headzinha, uns chamam de head, eu gosto de chamar de lettering porque eu conheci como lettering. Que vai no começo do vídeo, aquela frasezinha que vai junto na edição. Inglês fluente, maior mentira do mercado. E aí, o que a gente tem feito, que eu acho bem legal, para trazer nesse contexto, o vídeo já está ficando grande pra caramba, vou tentar acelerar um pouquinho mais, é que a gente tem feito ganchos diferentes, 4 ganchos diferentes, porque aí o expert vai lá e grava. Ele vai lá e grava em situação de bloco, né? Tipo, ó, enquanto você espera a fluência perfeita para se candidatar, 184 devs com inglês básico ou intermediário já estão ganhando em dólar. Ou aí ele vai lá e grava o outro gancho, né? Você tem inglês básico ou intermediário e acha que não pode ser contratado por empresas internacionais? 184 devs aprovados em 2025 discordam de você. Aí outro gancho ele vai lá e grava. Somente 24 devs dos 208 aprovados em 2025 para vagas no exterior tinham inglês avançado. Você lembra que eu falei da quantidade lá em cima? E o gancho 4 é aquele que a gente usou lá, como exemplo. Se você é programador e ainda acha que precisa de inglês fluente, esse vídeo vai te irritar. E aí qual que é a ideia? Ele vai gravar 4 ganchos diferentes e o editor vai guardar 4 takes. E depois ele vai gravar o corpo. 87% dos devs que acreditam que inglês fluente é fundamental para trabalhar em empresas internacionais, mas em 2020... Nossa, eu li com a cara, né? Vamos voltar. Não tem edição, então a gente vai voltar e fingir que editou. 87% dos devs acreditam que inglês fluente é fundamental para trabalhar em empresas internacionais. Mas, em 2025, dos 208 devs que conseguimos aprovar, apenas 24 tinham inglês realmente avançado, C1 superior. A maioria esmagadora tinha inglês básico, B1, ou intermediário, B2, e mesmo assim foram contratados para receber salários em dólar.
E aí a gente entra com o CTA explicativo. Meu time está disponível para analisar gratuitamente o seu nível atual de inglês e carreira. Aperte em Saiba Mais e preencha o formulário com as informações detalhadas sobre sua experiência técnica e seu nível de inglês atual. Seja bem específico, todas as respostas serão analisadas individualmente. Aí vem a provocação. A maioria dos programadores continua presa à ideia errada de que precisa ser fluente em inglês para trabalhar no exterior. Mas aqueles que descobriram essa informação já estão faturando alto em dólar sem precisar esperar. E aí o segundo CTA, que a gente tem essa separação. Não fique para trás por acreditar em mitos. Aperte em Saiba Mais e agende sua análise de carreira gratuita. Sua análise gratuita de carreira agora. A esses 5 segundos aqui fica no final escrito Saiba Mais, ou toque em Saiba Mais, ou aperte em Saiba Mais, depende da variação. Esse foi o copy que vendeu bastante, foi muito bom, e a ideia é que esse gancho, ele vai ser utilizado com desse corpo daqui para baixo. Aí o editor vai lá e coloca o gancho 2. Aí o editor vai lá e coloca o gancho 3. O editor vai lá e coloca o gancho 4. Então, de um anúncio que o expert grava, você tem 4 variações dele só na mudança de gancho. E você testa no tráfego qual que vai funcionar melhor e faz uma análise. Já vou te falar, aqui os 2 ganchos que deram muito certo foram esse, o 1 e o 4. Então a gente vai lá e elimina esses 2 e testa o gancho 1 e o 4 com um corpo diferente, com um conteúdo diferente, com um processo diferente. E aí a gente vai validando alguns formatos. A gente já tem aqui, eu acho que 5 formatos validados de janeiro para cá, e a gente consegue fazer um trabalho bem bacana. Isso para todos os produtos, né? Tem esse daí, no caso que eu li para vocês, com vocês, ele foi feito para, deixa eu botar. Ele foi feito para webinário, perdão, ele foi feito para sessão estratégica, né, que é a análise de carreira. A gente utilizou a mesma variação para o webinário pago, a gente utilizou a mesma variação para o webinário gratuito por captação, a gente utilizou para livro, a gente utilizou para pós-graduação, a gente utilizou esse formato para várias coisas diferentes. O que muda? A gente viu um formato que funciona, a gente só muda o conteúdo de acordo com o produto que a gente vai vender. Essa é a jogada inteligente, você evita ficar produzindo anúncios em grande massa, você tem uma ideia bem legal, o seu expert que às vezes não tem tempo, igual a empresa que eu trabalho, que eu presto serviço atualmente, ela é uma empresa grande, bem grande, é um grupo, então o expert ele entrega as mentorias junto com o time gigantesco que ele tem lá, então ele não tem tempo de ficar toda hora, ficar gravando anúncio assim que a gente precisa, na hora que a gente precisa. Então a gente faz o quê? Eu crio um pack desses anúncios, ele grava toda semana e a gente vai e testa vários formatos no tráfego. O investimento é pesado, então a gente consegue ter esses dados para uma vez na semana, eu, gestor de tráfego, editor de vídeo, a equipe ali para poder analisar esses dados, a gente vai trazendo isso, os pitacos, o porquê que foi legal, o porquê que não foi legal, o que funcionou, o que não funcionou, a gente vai trazendo essas ideias e vai construindo um formato bem interessante. Esse é o que separa um copywriter simples, né, um copywriter bocó, um copywriter pateta do mercado de hoje, que vai ser esmagado por essas novas mudanças que a gente está vendo por aí, e de um copywriter realmente indispensável, de um copywriter que a empresa vai ficar preocupada de te perder, se o seu contratante vai exigir que você faça propostas melhores para você crescer ali dentro. Foi o que aconteceu comigo. Em outro momento aí eu trago um vídeo falando sobre isso que aconteceu esse mês comigo. Acho que vai ser bem bacana compartilhar dessa forma. Então é isso. O vídeo passou aí um pouco mais do que eu esperava. Eu queria gravar ele com 20 minutos. Acabou chegando aí até agora com 28 minutos. Se você quer ver na prática como aplicar essa lógica para fechar contratos, de ser um copywriter indispensável, para fechar melhores contratos, vai ter outro vídeo aqui no card onde eu abro tudo sobre como eu fechei um contrato de 4 mil no carnaval. E é só você clicar ali que vai ser direcionado para ti. Vai ser bem bacana, beleza? Um forte abraço. Tchau, tchau.